Olá, Motolama na área. Recentemente, fiz um vídeo perguntando se realmente você precisava de uma Big Trail. Muita gente concordou, mas muita gente me xingou. Esse é um assunto bastante complicado. Muita gente acha que ir para a trilha com uma Big Trail é um absurdo. Outros acham que, como só usam a moto na estrada, a Big Trail é a moto ideal. Outros ainda acham que, no caso de um tombo, o prejuízo numa Big Trail é enorme. E ainda tem aqueles que acham que levantar uma mastodôntica Big Trail é um absurdo. E finalmente tem aqueles que acham que Big Trail é só ostentação, que se uma CG te leva no mesmo lugar, para que uma Big Trail? E finalmente tem aqueles que acreditam piamente no que o marketing diz. Ou seja, o universo está repleto de opinião. E é como dizem, opinião é igual bunda, cada um tem a sua e acha que é do outro que fede. Mas como a minha opinião não fede nem cheira, aliás, tem um leve odor, vou tentar fazer uma análise dessa controvérsia. Primeiro, vamos definir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Essa matéria foi sugerida pelo Marcelão da Rally Rider. Valeu, brother. E aproveito para agradecer o meu consultor de assuntos aleatórios, o tio Fellner, que me ajudou bastante na consultoria sobre Big Trail. Valeu, tio Fellner. Obrigado. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou o Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Esse tema de hoje já foi falado aqui no Motolama. Se fosse inscrito, você já tinha visto. Eu não precisava de repetir. E como o assunto criou uma certa dissonância, vou dar outra chance para você se inscrever e não perder essas pérolas que falamos aqui. E já aproveita para dar o like no canal e compartilhar com seu amigo que tem uma Big Trail. E tendo ou não uma Big Trail, aproveita e dá um valeu demais, que sempre ajuda o canal a se manter. E fundamentalmente, agradeço àqueles que já deram valeu demais. Valeu demais. Quando o cidadão sai de casa disposto a comprar uma moto, ele tem que saber para que ele precisa dessa moto. É claro que aqui tem um forte componente de tesão. Se o fulano tem uma vontade louca de ter uma HXY 1350, fazer o quê? Mas daí a dizer que a HXY 1350 é a moto ideal, tem uma distância enorme. E é claro, depende do roteiro que você vai fazer. Se for para ir até a padaria, show de bola, vai fundo. Diferente de comprar um carro, onde muita gente pensa que mais é melhor, nas motos a coisa funciona um pouco diferente. Um cara de 1,40 m pode guiar um caminhão 6x6 na trilha sem o menor problema e vai se divertir. Mas de moto, o trem é bem diferente. Para a gente começar, a primeira coisa que tem que definir é o que é uma Big Trail. Aliás, o que é uma trail? Normalmente é uma moto mais alta, porque tem uma suspensão mais longa, com uma potência razoável e super leve. A cilindrada costuma variar de 125 até 500. E tem a categoria Dual Sport, que diferem das motos de enduro por ter um sistema elétrico mais complexo, com buzina, farol, pisca, etc. E que podem ser usadas tanto no uso urbano quanto na trilha. E por conseguinte, uma Big Trail é a mesma coisa, só que uma arma pesada e com muita potência. Mas onde começam as Big Trails? Esse limiar entre Trail e Big Trail é meio obscuro. Não se pode definir pela cilindrada e peso. Afinal, uma Lander 250 pesa 143 kg e uma XR 650R pesa 133. É claro que uma XR 650R é uma moto específica para competição e uma Lander é uma moto de uso urbano ou trilha. Então, essa definição seria meio conceitual. O que assusta um pouco é o termo Big, que dá a sensação de ser muito grande. Sim, Big significa grande, mas o ponto não é esse. Uma XRE 300 é considerada Big Trail, mas na minha opinião não é. Mas seguindo essa linha, as Big Trails podem começar numa XRE 300 e ir até a Panamérica 1250, que tudo seria Big. Mas na minha opinião, aquela que não fede, lembra? Genericamente, acho que Big Trail começa em 700. Mas é só minha opinião. Então, como não existe um padrão, cada um chama do que quiser. Mas só por uma questão de pôr ordem na casa, vamos tentar categorizar as motos. Mas antes de categorizar, eu acho que tem que ficar bem claro para o usuário da moto qual vai ser o uso que a moto vai ter. Existem motos para várias utilizações, custom, sport,
tourer, enduro, motocross. Aqui eu vou focar mais nas aventureiras. É claro que você pode fazer uma aventura numa Yamaha R1. Não que se aventurar numa Yamaha R1 não seja aventura. Mas eu classificaria as motos de aventura como sendo aquelas que são projetadas para aventura. Para uso em viagens com ou sem garupa, com ou sem bagagem, no asfalto ou possivelmente na terra. Mais uma vez, não que você não possa fazer uma aventura numa esportiva, mas eu não acho que seria o ideal. Mas voltando ao ponto, cada um tem uma necessidade específica, e isso deve ser levado em consideração antes de escolher sua moto. E como eu vou citar várias categorias, analise com calma para ver o que você precisa, qual a moto que é ideal para você. Então vamos começar pelo básico que muita gente já chama de moto aventureira. Eu considero aventureira leve. Aqui eu enquadraria a Honda XR-E 300, a Kawasaki Versys 300, a BMW GS 310 e ainda podemos esticar para a Honda CBX 500, que apesar de ser um pouco maior, ela se enquadra na mesma categoria. E é claro que não poderia deixar de falar na Himalayan 450. Apesar delas serem da mesma categoria, elas têm propostas totalmente diferentes. Por exemplo, a XR-E 300 ela tem origem na velha XL 250, que era uma moto dual sport. E por conseguinte, tem uma pegada mais trail, com aro 21 na frente e suspensão de curso longo. Já a Versys 300, a GS 310 e a CBX 500, elas ficam numa categoria mais tourer. Isso fica evidenciado pela roda dianteira de aro 19 e suspensões de curso mais curto. E tem a Himalayan, que é uma mistura de trail com tourer, só que bem mais robusta e reza para Mahavishnu. E isso é ruim? Claro que não. Suspensão de curso longo como na XR-E te proporciona uma melhor experiência fora de estrada. No asfalto, quando você der um freadão para entrar na curva vindo no gás, ela vai enterrar a frente e vai te dificultar fazer o pêndulo. E as que têm curso mais reduzido, elas se comportam melhor nas curvas, podendo uma frenagem mais agressiva e não se alterando tanto com o peso do garupa. E a Himalayan é o meio termo disso tudo. Mas pode-se fazer um off-road com ela? Claro, o cara não andou pela África com uma Yamaha R1? A moto não foi feita para isso, mas ele foi. Pois é. Resumindo, cada modelo tem sua aplicação específica. É claro que não podemos comparar uma XR-E 300 com uma KTM EXC 300, e muito menos uma Kawasaki Versys 300 com uma Yamaha MT-03. Como disse lá na frente, cada uma tem uma proposta diferente. E essa regra vale para todo tamanho de moto. O importante é fazer uma análise técnica do modelo que você vai querer casar e ver se as características dela se enquadram na sua querência. Mas voltando a falar das categorias, ainda temos as motos mais leves, que são a DR400 SE, a XR650L e a DR650. Essas motos, apesar de terem DNA de enduro, elas são motos que podem rodar na rua, são implacáveis. No fora de estrada, essas motos só perdem para as de enduros especificamente. Mas na Serra do Rio do Rastro, vai passar perrengue. Vai descer bem, mas qualquer Shinerai 200 vai te dar trabalho na descida. Dando um clique a mais no tamanho, temos a famosa orelha de freira, aquela que todo mundo sabe que existe, mas que nunca viu, a Ténéré 700. Apesar de ser uma moto amplamente aguardada, o uso dela é meio restrito. Por exemplo, a capacidade de carga dela é meio reduzida. O fabricante não recomenda o uso de baú. Algumas empresas fazem suporte para alfajes laterais com reforço de quadro. Mas ainda assim, a moto é feita para um trail mais raiz. Afinal, olha o Paul Tarrés fazendo graça no rádio enduro de Ténéré. Recolzeu-lo! Aplaudiments! Arriba el segon! Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que com uma GS 1250 ele não teria como fazer tanta graça. Concluindo a Ténéré, ela é uma moto feita para uso predominantemente fora de estrada. Basta ver o curso das suspensões, que são bem mais longos do que a concorrência da mesma categoria. Outra coisa que mostra bem o DNA da moto é o banco, que não é exatamente confortável. Ele é feito para quem costuma andar em pé. Não estou aqui criticando nem elogiando, apenas mostrando as características que fogem do modelo padrão.
E finalmente chego nas Very Big Trails. Essas são motos acima de 800 cc, que na minha fedorenta opinião são as verdadeiras Big Trail. E é aqui que a porca torce o rabo. Nessa categoria existem vários modelos do mesmo fabricante que têm propostas diferentes, e aqui falo principalmente da Triumph, BMW, Honda, Ducati e KTM. Existem basicamente duas extremidades, as de aventura e as Big Trail. Não confunda com bunda, afinal tem a cueca no meio. Para iniciar a conversa, as Adventures ou aventureiras são aquelas motos que parecem fora de estrada, mas que têm um ótimo desempenho no asfalto. E as Big Trails são quase a mesma coisa, só que com uma tendência melhor para andar na terra. Como o nome diz, Big Trail, Big de grande, tá? Mas como assim? Elementar. Imagine um fabricante chamado Barbante Motorcycles. Eles fabricam dois modelos de motos. Uma moto assim, S, e a outra assado, R. A moto assim, S, é uma moto de aventura, e a moto assado, R, é uma moto Big Trail. As duas têm o mesmo quadro, o mesmo motor, talvez uma curva de torque um pouco diferente, e a mesma carenagem. Temos a mesma moto? É claro que não. Como já disse, uma é assim, a outra é assado. Uma é S, a outra é R. Mas aí vem as coisas que fazem toda a diferença. Vamos começar com a suspensão. Na moto assim, a suspensão tem 160 mm sem regulagens de compressão e retorno. Isso te dá uma ótima dirigibilidade no asfalto e vai segurar totalmente a onda do peso extra do garupa. Mas na terra ela é muito dura. Ela vai bater fim de curso toda hora e quando você cair no buraco ela vai te devolver muito rapidamente com muita violência. Já o modelo assado tem uma suspensão de 240 mm com várias regulagens. No asfalto, cada vez que você frear forte na entrada de curva, ela vai enterrar a frente, dificultando você fazer o pêndulo. E com garupa, ela vai te dar a sensação que a roda da frente está flutuando. Mas na terra ela será fantástica. A suspensão vai copiar o terreno perfeitamente, deixando o seu passeio super confortável e na mão. Outra diferença é que os aros dianteiros, uma é 19 e o outro é 21. A moto assim, com o aro 19 na frente, ela vai te dar maior dirigibilidade no asfalto. E paralelo a isso, mais estabilidade e maior aderência. Já a versão assado, com aro 21, vai enfrentar os obstáculos na terra com muito mais facilidade. Isso sem falar que o aro 19 é de liga de alumínio com pneus sem câmara. E a de aro 21 tem rodas raiadas, pneus com câmara. As vantagens de um e de outro não vou discutir aqui, porque esse é um assunto que requer um outro vídeo e é muito polêmico. Outra diferença básica é o banco de cada uma. A versão assim, S, que é feita para passeios mais prazerosos no asfalto, pegando eventualmente uma terrinha para quebrar o clima, e muito possivelmente com garupa, para isso o banco mais macio. Já a versão assado R, ela tem o banco mais fino e mais duro, ideal para quem pilota em pé. E ainda tem mais um complicante. Alguns modelos da linha R têm o subquadro, que é aquela parte de trás do quadro, mais leve e menos resistente à carga. Ou seja, levar baús pesados na ponta do bagageiro corre um sério risco de empenar ou quebrar. E isso se estende ao garupa. Inclusive, alguns modelos, como a Tenere 700 e a Triumph Rally Pro, elas não recomendam carregar baú. É claro que a Barbante Motorcycles não existe. Mas isso foi só uma analogia para dar uma ideia de quais são as diferenças entre os modelos dos vários fabricantes. Cada fabricante tem suas diferenças entre as Adventures e as Big Trails. Daí ressalta a importância de ler e reler o manual da moto, se informar minuciosamente antes de largar o dinheiro na mesa do vendedor. Com as diferenças que apontei aqui, acho que de forma comparativa, você vai entender para qual segmento cada moto é fabricada. E não vai comprar uma moto só porque ela é mais bonita ou mais agressiva. Defina bem qual é o seu propósito com a nova moto. Se vai passear com garupa, se vai fazer um off-road mais sério ou se vai apenas turi-turi para lá e para cá. Os principais fabricantes têm motos que se encaixam em todas as categorias. E muitas vezes ainda tem as intermediárias. Só para exemplo, a KTM 890 Adventure ela tem o modelo S e o modelo R. O modelo S é mais de aventura, o modelo R é mais uma Big Trail. E ainda tem um monte de acessório para colocar no modelo R para torná-la mais Rally Pro. O mesmo acontece com a Triumph,
que tem o modelo 900 GT, o 900 Rally e o 900 Rally Pro. As diferenças estão nos bancos, nas rodas de liga leve, nas rodas raiadas, nas regulagens da suspensão, que é o caso da Multistrada e da Desert X, que apesar de terem o mesmo motor, são propostas totalmente diferentes. A Multistrada é uma aventureira e a Desert X é uma Big Trail. Pois é, eu espero ter deixado bem claro as diferenças, para que ninguém compre coelho por lebre. Aliás, aí eu já não sei a diferença. Eu acho que a lebre tem a suspensão de curso mais longo do que o coelho, sei lá. Nas motos é mais fácil fazer diferença. Fuxique o manual da moto, leia as especificações técnicas. Procure as diferenças entre os modelos. Se existem diferenças é porque tem função. E principalmente, defina qual será o seu uso da moto. Não compre o modelo X só porque é mais bonitinho. Depois que casar com a moto, vai dar maior trabalho de trocar. Sem falar na grana que vai perder nessa troca. Resumindo, analise bem antes de comprar uma Big Trail. Pois é, espero ter iluminado as mentes de quem quer entrar nesse mundo de Big Trail ou quem já está dentro e quer apenas atualizar seu brinquedo. Seja feliz. Don't worry, be happy. Até semana que vem, um abraço, fui! Minha moto venenosa